Ah, então tá. Fulana, coloque o paciente na cadeira, já faça os moldes, monta o caso no articulador e entrega a placa para ele. Você está fazendo o mesmo que muitos médicos fazem. Não olham na cara do paciente, fazem uma receita e fala, vai tomar esse medicamento. E daí ele muda de médico. Aí ele muda de médico. Aí ele muda de médico. Olá, colega. Bem-vindo ao DTM em Foco. Um programa que ajuda você, dentista, a ter mais segurança para tratar as disfunções da ATM. Seja bem-vindo. Meu nome é Victor Ferzelli e eu sou especialista em disfunções da ATM e dores orofaciais. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar por que o dentista deve se atentar primeiramente à condição emocional do paciente antes de tratar as disfunções da ATM. Muito bem. Entendendo que esse programa reúne perguntas das mais diversas e também dos mais diversos canais das redes sociais, dentre eles YouTube, Instagram e todos os outros. Então eu reuni algumas perguntas que eu achei as mais interessantes. E a primeira delas, como o paciente chega ao seu consultório? Normalmente o paciente que vem com um problema de disfunção da ATM é um paciente que chega emocionalmente muito abalado. Porque é um paciente que já vem com dor, é um paciente que já vem sofrendo. Então, é um paciente que não vê mais solução em qualquer tipo de área. Então, ele já chega muito abalado. Já tive casos de pacientes de só perguntar como está, se está tendo algum problema emocional em casa, o paciente já começa a chorar. Tamanha é a condição emocional totalmente fragilizada que muitos pacientes chegam. Mas por quê? Porque são pacientes que andaram rodando por muitas especialidades há muito tempo. Eu tenho casos de pacientes que há 20 anos, 30 anos diz sentir dores de cabeça, por exemplo, e que já passaram por vários neuros, etc. Então, quer dizer, é um paciente que chega muito fragilizado. Então, numa situação como essa, em vez de colocar o paciente direto na cadeira, chama o paciente para o escritório ou para a tua mesinha do lado da tua cadeira. Se você atende numa sala só, não coloque-o já diretamente na cadeira odontológica. Põe-o numa cadeira ali à sua frente e converse rapidamente com ele ou então um pouco mais demoradamente, sem ter que levar logo na primeira sessão para a cadeira odontológica. Por quê? Porque até então cadeira odontológica significa sofrimento. E ele que chega já fragilizado, já ter que sentar diretamente numa cadeira odontológica, que até então toda a vida significou sofrimento, principalmente para os pacientes mais idosos ou adultos, que já passaram por algum tipo de trauma na cadeira odontológica. Então, não. O paciente chegou, você só tem uma sala, com uma cadeira e uma mesinha, e uma cadeira, uma para você e outra para ele. Coloque-o sentado à sua mesa e comece a conversar com ele. Começa aí o grande diferencial. Ou seja, o paciente já pensa, puxa, já vou num dentista. O que o dentista tem a ver com tudo isso? Tudo bem, vou num dentista, eu já tentei tudo. E já é paciente que fala assim, olha, não tentei macumba porque não acredito nisso. Então ele já tentou tudo, então ele vai para uma cadeira odontológica para tratar de repente uma dor de cabeça. Então não coloque-o diretamente na cadeira odontológica. Sente com ele e comece a conversar. Nessa hora, o paciente ele quer expor um pouco do seu problema. É interessante que a grande maioria dos pacientes, inclusive é uma pergunta que eu recebi, ele confia no dentista para resolver um problema aparentemente médico? Na verdade, não. Não, porque até então, quando ele fala que ele tem dores de ouvido, ele tem zumbido, ele tem dores de cabeça, dor na nuca, perda de audição, ele jamais vai confiar que um dentista possa resolver. Porque até então, isso é um problema médico. Então, aonde entra o teu trabalho?
ele entra justamente para você desmistificar essa condição de que quem pode trazer qualidade de vida para ele é só a área médica, é só a área psicológica. Não. Nós, dentistas, também temos essa condição de trazer qualidade de vida. Então é a hora de você chegar e começar a conversar com ele da seguinte forma. Eu trato as disfunções da ATM e o primeiro quebrar dessa corrente significa: eu gostaria de saber o que na realidade a senhora ou o senhor está passando. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que a minha especialidade, por exemplo, antes mesmo do paciente falar qualquer coisa, você já começa explicando. Do tipo: olha, a minha especialidade trata dores de cabeça, dor de fundo de olho, cansaço muscular, cansaço para mastigar, dor na nuca, pescoço, costas, ombros, na região do ouvido, dor na região do ouvido, pressão dentro do ouvido, sensação de entupimento do ouvido, sensação de redução da audição, coceira no ouvido, aumento da produção de cera, tontura, zumbido, estalos na articulação, limitação de abertura bucal, desvio no movimento de abertura, desconfortos quando viaja de avião. Então você, quando já fala isso, o paciente já fala assim: meu Deus do céu, ele falou tudo que eu tinha. Tudo o que eu tinha. Então logo de cara você já quebra aquela história de que será que esse dentista vai conseguir resolver o meu problema? Quando ele antecipa para você dizendo assim: você pode ter isso, e daí ele já fica um pouco espantado. E daí logo em seguida, para quebrar ainda mais esse gelo dele, você diz assim: você deve ser muito ansiosa ou ansioso, perfeccionista, guarda muito do emocional para dentro de si, ou às vezes é muito estressado. O paciente vai abrir um olho desse tamanho e vai dizer: meu Deus, esse homem falou tudo o que eu sou e tudo o que eu sinto. Aí você já quebrou nessa hora essa condição gelada que ele tem em relação a você, por achar que você jamais vai conseguir resolver algum problema dele. E que ele veio justamente, apenas e tão somente porque ele foi indicado para que fosse até você. A partir desse momento ele já começa a falar assim: eu sou todo ouvido para você me dizer como que eu devo fazer o meu tratamento. Aí é onde você fala assim: bom, agora então vou colher as informações a seu respeito. Ah, porque eu tenho isso, eu tenho... Não, calma. Deixa eu lhe perguntar primeiro. Você sente dores de cabeça? Dor de fundo de olho? Cansaço muscular? Mastiga só de um lado? Cansa para mastigar? E todas aquelas outras 20 perguntas que nós já formulamos e já deixamos em outros conteúdos nossos. Então, você acaba logo de imediato surpreendendo o paciente pelo fato de você antecipar algumas situações que esse paciente tem e dizer exatamente como ele ou é. Por quê? 90% desses pacientes, quando chegarem à tua clínica, eles vão chegar dizendo: eu tenho isto, isso. Eu tenho, realmente, eu confirmo isso. Então, esses pacientes que vêm para tratar disfunções são pacientes verdadeiramente ansiosos, perfeccionistas, guardam muita coisa do emocional. E daí, evidentemente, ele passa a somatizar essa situação. E o que é somatizar? Pegar algo do emocional e jogar para dentro de si. Pegar algo do emocional e jogar no soma, que em latim significava corpo. Então, jogar algo do emocional para cima do próprio corpo. Eu digo isso porque nos meus atendimentos, volta e meia, eu atendo psicoterapeutas, psicólogos,
E eles ficam muito surpresos e, ao mesmo tempo, felizes pelo fato da gente abordar a condição do emocional logo de cara. Eles ficam felizes porque, puxa, mas que bom que alguém da área médica, principalmente da área odontológica, está se preocupando com o emocional desse paciente logo de cara. Então, quer dizer, principalmente porque ele cuida do emocional. E sabendo de condições às vezes bastante adversas, como já aconteceu, de paciente quando eu começar a perguntar, olha, você é muito ansioso, perfeccionista, guarda muito do emocional para dentro de si, o paciente já começar a chorar e eu falar assim, olha, nós vamos interromper o seu tratamento, a sua consulta agora. Eu vou pedir para a senhora levantar, pegar o dinheiro da sua consulta e voltar numa outra oportunidade. Mas como, doutor? Mas como? O detalhe é que eu preciso que você emocionalmente esteja melhor para eu poder te atender. Você vai ter que primeiro passar por um psicólogo ou um psicoterapeuta para melhorar a sua química cerebral, para você poder administrar melhor os seus problemas. E eu digo também para eles que, na verdade, a psicologia ela tem que ser muito levada em conta, mesmo porque o paciente vive um problema e ele pensa que consegue, ele sozinho, em muitos dos casos, resolver o caso sozinho. Em muitos casos mesmo, eu explico da seguinte maneira. Você faz parte de um jogo de xadrez. Você, paciente, faz parte de um jogo de xadrez. Onde você tem as pessoas da sua família jogando com você e outras pessoas que são seus clientes, seus amigos, etc. E quando você joga esse jogo de xadrez, você está jogando sempre olhando as outras peças, todas no mesmo plano. E talvez você não consiga ver algo como alguém, um psicólogo, um psicoterapeuta, que vê também esse jogo de xadrez. Só que ele vê por cima. E ele vendo por cima, ele vai falar, paciente, tá vendo essa pedra? Hoje você está sendo um peão. Amanhã você vai ser uma torre. Daqui a pouquinho você é um bispo. Mude essa peça para cá, mude essa peça para lá. Ele tem uma outra visão de cima do seu problema. Aí o paciente começa a entender que pode sim existir uma pessoa que pode lhe ajudar. E que como ele faz parte desse jogo, ele está vendo todos no mesmo plano. Só que o psiquiatra, o psicoterapeuta, o psicólogo vê isso de cima. Então existem diversos tipos de terapia para fazer o paciente vir para você, trazer qualidade para ele, para você depois tratar. Entenda que você não é psicólogo, você dentista não é. Às vezes nós atuamos como psicólogos. Na grande maioria das vezes, eles querem nos confiar algumas palavras. Essa hora, naqueles pacientes que não estão numa situação realmente bastante delicada, é que você pode até ouvi-lo. Olha, eu tive um problema assim, assado. Tá bom, escute um pouquinho. Tenha paciência. Porque quando você se propõe a tratar uma disfunção da ATM, você tem que entender que um paciente que vem com dor é um paciente que emocionalmente não está bem. Duvido quem sente dor e é feliz porque sente essa dor. Então, para você não cobrar apenas o valor de uma plaquinha, você já começa a se diferenciar para poder, evidentemente, cobrar o valor que lhe é realmente devido. Quando você senta e começa logo de cara já conversar com ele e dizendo assim, olha, agora estou pronto para lhe ouvir. Então, primeiro, você fala o que é essa especialidade, sendo você especialista ou não. Em segundo lugar, você fala, olha, você deve sentir isso, realmente. E depois, em terceiro lugar, você fala, olha, você é ansioso, perfeccionista, Ele já quebra aquele gelo
e começa a entender que você também entende e talvez você entenda mais do que todos os especialistas pela qual ele passou, inclusive os especialistas da área médica. Porque muitos pacientes, quando chegam até nós, já passaram por vários dentistas, vários médicos e todo mundo tentou. Todo mundo tentou. Então agora também chegou a nossa vez de, com mais segurança, tentar também. Muito bem. Essa somatização que a gente tenta explicar para os nossos pacientes, muitas das vezes eles não sabem o que é a palavra somatizar. Então você tem que tentar fazer com que ele entenda que muitas vezes a condição do emocional é jogada assim para dentro do corpo. Exemplifique, por exemplo, da seguinte maneira. Você já ouviu falar de gastrite nervosa? Ah, meu parente tem, meu primo tem, meu não sei o quê. Então, aquilo ali é a somatização. Só que você pode estar somatizando como? Na boca. Na boca, como, doutor? Você provavelmente faz um apertamento dental, que para nós chamamos de bruxismo em vigília. Mas para ele entende como apertamento dental. E eu tenho que falar a palavra dele, eu tenho que falar o linguajar dele. Se ele nunca ouviu falar de bruxismo em vigília, ele sabe que ele aperta os dentes. Então, desça até o linguajar dele e diga: você provavelmente aperta seus dentes. Ah, sim, como é que o senhor sabe, doutor? Acertou mais uma vez. Então, essa somatização que ele faz na boca, provavelmente ele começa a hiperativar todos os músculos, principalmente os músculos elevadores da mandíbula. Dentre eles o temporal, o masseter profundo, pterygoide medial. E esses músculos que estão preparados única e tão somente para mastigar, deglutir, conversar. Na maioria das vezes, esses pacientes estão usando esses mesmos músculos quase que 24 horas por dia. Para quê? Para apertar os seus dentes. Então, muita gente me pergunta, então quer dizer que eu posso colocar a oclusão num segundo plano? Não é que pode, deve colocar. Ah, mas não é a oclusão que causa a disfunção da ATM? Vamos começar a tirar isso da cabeça. Ela pode ser um fator predisponente, que pode predispor a uma disfunção, mas não o principal fator causador. Mas por que o senhor fala isso, professor? Porque é muito comum você encontrar pacientes com uma péssima oclusão e não tem DTM. Não tem DTM. É a sua tia que usa sei lá, desculpe a minha exemplificação, mas é uma tia que usa uma ponte móvel que está gasta, com uma dentadura superior que já está totalmente desgastada, com uma outra que falta dente, com outro que tem uma oclusão terrível, mas não tem disfunção da ATM. Agora, preparem-se. Vocês vão receber muitos pacientes, adultos jovens, até crianças. Agora, voltando aos adultos jovens e adultos com uma belíssima oclusão. Uma oclusão perfeita, classe 1, de Engel, com as guias funcionando, ponta de cúspide em fundo de fossa, relação cêntrica igual oclusão cêntrica. E aí? Mas com muita disfunção da ATM. Então, onde fica a importância da oclusão nesse caso? Me digam.
Como se explicar num paciente que tem essas características de ter uma oclusão perfeita, não deveria ter disfunção da ATM? E a grande maioria vem, sim, com disfunção da ATM. A grande maioria dos casos estão vindo justamente com esse tipo de situação. Oclusão perfeita e disfunção da ATM. Então, há de se observar exatamente isso. Até onde a oclusão ela pode ser o principal fator. Olha, você deve ter alguma restauração que está interferindo no sistema. Deixa eu dar uma olhada na sua boca. Eu não olho. Na minha primeira consulta, eu nem olho nos dentes. Eu nem faço exame clínico. Para que eu vou olhar? Ah, mas você tem que ver se tem uma interferência oclusal. Esse paciente pode ter vivido a vida inteira dele com essa interferência oclusal e nunca causou um tipo de problema. Mas e aí, professor? Um dia a capacidade adaptativa dele caiu porque emocionalmente ele ficou mal e ele passou a ter disfunção. E aquela interferência em nada participou do problema. Em nada participou do problema. Então, para aqueles que me indicavam ou me indicam, volta e meia, eu recebo algum colega que fala: ô Vitor, tudo bem? Olha, eu estou te encaminhando um paciente que está com problema de oclusão. Ah, é? O que ele tem? Retração de gengiva? Mobilidade dental? Não, ele tem muita dor, tem muito estalo. É o que eu mais escuto da comunidade odontológica. Não. Vire essa página. Vire essa página. Mas, professor, a oclusão em que momento eu vou ver, então? Depois que seu paciente estiver bem, sem dores, com a capacidade adaptativa lá em cima. E aquela interferência que ele tem? Vou repetir, ó. Talvez nem mexa. Ah, mas não foi ela que causou? Não. Não. Uma pergunta: quando o paciente começa a se sentir seguro, confiante, logo de cara, quando você já começa a quebrar o gelo, e daí você explica para ele que nessa consulta agora nós só vamos conversar. Mas, doutor, o senhor não vai olhar meus dentes? Ah, porque eu tenho aqui, ó, o senhor não quer dar... Não, agora não é o momento. Talvez daqui a 3 meses eu olhe para os seus dentes. Meu Deus, professor, é assim? É assim. É assim. Quando você propõe para ele, olha, para o seu caso, como você tem estalos na sua articulação, você tem uma condição instável dentro da sua articulação. O que é isso? Olha, tá vendo esse desenho aqui? Esse desenho é uma ATM normal. E agora, isto aqui é uma DTM instável, porque toda vez que ele abre, uma cartilagem fica pulando aqui dentro. Se você não tem um programa de computador ali para explicar, explique você mesmo, na mão, desenhando. Então, todas as vezes que esse disco ele é capturado, por exemplo, na hora que abrir a boca, é a hora que faz o estalo. Ah, é verdade. Ah, então você consegue ver que tem uma instabilidade? Sim. Ótimo. Então agora eu vou propor para você o quê? Um tratamento com um aparelho. Não fale placa. Placa lembra as 20 plaquinhas que ele já usou. Placa de silicone, placa disso, placa inferior, placa superior, placa... e nenhuma resolveu. Então mude o nome. Aparelho. Ah, mas por que aparelho? Não existe o aparelho móvel pós-ortodontia de contenção? Eu também estou usando um aparelho.
Só que o meu aparelho é de estabilização articular ou estabilização maxilomandibular. Então eu tenho uma articulação que não está, se está fazendo algum estalo, é lógico que está instável. E o aparelho que você vai propor é o aparelho de estabilização articular. Pelo menos é um nome diferente de tudo que ele recebeu. Ah, é o mesmo material. É, só o mesmo material. Só o mesmo material. Já começa diferente pelo nome. Não é plaquinha, não é placa. É aparelho de estabilidade articular. Imponha-se. Não fique com vergonha se todos os seus colegas para trás erraram. E você está querendo propor algo novo para ele. Aparelho de estabilização articular. E para esse aparelho, eu vou precisar fazer molde de cima e molde de baixo. Ah, molde. Ah, já fiz molde, sim. Mas é para os dentes que eu vou. Eu trabalho na área odontológica, não trabalho no teu pé. Então vou ter que moldar superior e inferior. Tudo bem? Tudo bem. Só que eu vou colocar um aparelho aqui no teu ouvido, chamado de arco facial. É que você deve aprender como que usa o arco facial. E é simples demais. Põe a sua assistente ou a sua parente e vai treinar 2, 3 vezes, você fica craque. Daí ele já começa a ver que tem alguma coisa diferente. Nossa, colocou um negócio diferente na minha cabeça. Apertou o parafuso. Opa, tá ficando interessante esse negócio aí. Já tá diferente de todos que eu peguei. E depois eu vou pegar esse seu caso e colocar num simulador. Simulador porque quando você for receber o seu aparelho, você vai ver como que eu consigo ver a sua mastigação, a sua mordida. Por que que eu digo isso? Porque no dia da entrega do aparelho dele, vai estar na minha mesa a montagem prontinha, onde ele vai falar: essa é a minha boca mesmo, doutor? A grande maioria faz isso, porque não acreditam que você prometeu aquilo que você falou que iria fazer. Mas por que que ele não acredita? Porque na realidade, ele já passou por cobaia por vários outros profissionais. E ele primeiro viu, nossa, ele colocou um aparelho aqui em mim. Nossa, quando eu recebi a placa, ou o aparelho, eu vi a minha boca lá, trabalhando, ele conseguiu mexer e eu vi. Ele não fez na mão, eu vi, ele mexia com o aparelho, com o simulador. Para ele é um simulador e para nós também é um simulador. Ou vocês acham que não é um simulador da articulação? É um simulador. Use as palavras que ele entenda. Articulador semi-ajustável. Não, um simulador. Pronto, que mal existe nisso? E, às vezes eu vejo determinadas situações cretinas de falar: poxa, você tem que falar que é articulador semi-ajustável. Balela! Eu tenho que conversar o linguajar do próprio paciente. Fale simulador, e é um simulador? Ou aquilo é o quê? Um brinquedo de criança? Às vezes eu escuto determinadas informações em rodas de bate-papo, pós-palestra, pós-consulta, pós-cursos, que às vezes me enerva, sabe? Mas é isso, a gente tem que entender que depois existe... ele vai ver a montagem do caso dele, ele vai ver como que a entrega do caso dele é uma entrega diferente e vai ver que depois da entrega não é entregar o aparelho e falar para o paciente: tchau, venha para fazer ajustes. Não! Não! Aí está mais um erro grave. Depois que recebe o aparelho, tem que sentar-se à minha mesa novamente e entender como que ele vai fazer esse tratamento.
Eu até, em alguns casos, já até antecipo. Olha, seu tratamento vai durar 3 meses. Mas como, doutor, 3 meses? Se eu estou usando há 1 ano e meio já essa placa apenas para dormir. Eu falo, esqueça tudo que te falaram. Tudo que eu falar é novo agora, tá certo? Não me compare com aqueles outros tratamentos. Você vai usar 3 meses. Por quê? Seu tratamento tem início, meio e fim. Ah, então quer dizer que depois de 3 meses eu não vou estar usando o aparelho? Sim. Mas se eu quiser muito, se você quiser muito, você vai usar somente durante a noite. Ah, mas como que eu vou fazer para eu comer? Como é que eu vou fazer para eu ir para uma reunião? Eu vou te explicar, calma. Aí eu vou te explicar como que você vai proceder nos momentos das reuniões para comer, para conversar, para ir para uma festa, inclusive, sem que ele lhe traga constrangimento. Mas para isso existe um protocolo, um modo de usar, um manual de instruções que eu vou conversar com ele quando? No final da entrega do aparelho. Aí ele vem para cá e eu vou conversar com ele sobre o manual de instruções. Tem 20, 30 itens que eu tenho que explicar para ele. Então, o momento que eu gasto mais tempo é 1 hora na consulta e 1 hora na entrega, onde eu levo no máximo 10 minutos na clínica, no consultório. E os outros 40 minutos conversando comigo. Ele tem que entender que se não for desta forma diferente, você vai cair exatamente no mesmo problema de que todos os outros assim o tiveram. E que depois dessas 2 horas só, as outras sessões serão rápidas, de 15 minutos. Pode ser que a gente abra um bônus para o próprio paciente fazendo um reembasamento e tornando a placa a mais fina, a mais leve, a mais estética possível. Como que o paciente já começa a entender e aumentar a sua confiança durante o tratamento? Já começou o tratamento. 15 dias já se passaram. Você diz para ele que esses 15 primeiros dias são os mais difíceis, que ele tem que ter um pouco de paciência, mas depois começa uma regressão total da sintomatologia. Mas como? Porque ele está seguindo o protocolo. Não adianta só receber o aparelho. Não adianta só fazer ajustes. Mas tem que ter um manual de instruções para tudo isso. Fazer placa, muitos livros fazem. Você já deve ter muitas técnicas de como fazer placas oclusais. O problema está no modo de instruções, no manual de instruções de tudo isso. Então ele começa a criar mais confiança, porque ele vai começar a, cada vinda, depois de 15, 20 dias, 1 mês, ele vai falar, doutor, não tenho mais A, B, C, D, E e F. Mas ele vai bater nas teclas do F, G, H, I. Ele vai ficar falando, olha, esses aqui estão me incomodando, certo? Mas você não lembra disso? Então, de tempos em tempos, você pega a ficha do paciente e fala, lembra que você tinha isto. É mesmo, doutor, eu nem lembrava mais. Você não lembrava mais porque você não sente mais. Porque eu resolvi o teu problema. E agora você não dá importância, só está dando importância para J, L, M, N, sei lá. Então, diz para ele, segure a sua ansiedade
Porque eu disse que seu tratamento era de quanto tempo? 3 meses. Já se passaram 3 meses? Não, tem 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio. Então calma. Se eu falei que são 3 meses, é porque são 3 meses. Então, o mais importante nesse tratamento é também você não mostrar ansiedade. Não queira ver resultados logo no início do tratamento. 15 dias, 1 mês, já querer saber, olha, você tem isso ainda? Não, doutor, tenho tudo isso ainda. Aí você vai se mostrar frustrado para o próprio paciente. Segure a sua ansiedade para ele começar a ver que você só está preocupado com os sintomas dele lá no final do 2º mês. Apesar que ele vai chegar sempre para você e vai falar, doutor, não estou mais sentindo isso, não estou mais sentindo aquilo, não estou mais sentindo isso, nem aquilo, nem isso, nem aquilo. Mas ainda tem a letra N que ainda está me incomodando. Calma. Chegando lá a gente vai falar. Deixa passar em 3 meses. Se ainda você estiver com um zumbido, por exemplo, aí eu vou falar para você, olha, tudo que era possível no tratamento da DTM para resolver o teu zumbido já foi tentado, então procure agora outra especialidade. Vai falar com o seu otorrino, vai falar com o seu neurologista, porque o problema talvez já nem seja mais da área da otorrino e passou a ser da neurologia. E não queira você, porque ouviu falar que a disfunção da ATM trata zumbido, tratar todos os zumbidos. Vou abrir um parênteses agora. Quando chega um paciente para mim e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu estou com zumbido. Muito bem. Ótimo. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem dores de cabeça, dor assim, dor assado, dor assim, dor assado, dor assim, dor assado? Tenho. Tenho a maioria desses sintomas e o zumbido. Ah, então fala assim, eu vou tratar tudo e vou tentar o zumbido. Por que tentar? Porque o zumbido não é da minha área. Eu não sou otorrino. Mas então por que o senhor vai tentar? Porque a minha ATM é vizinha ao teu ouvido e pode ser que a minha ATM, ou a sua ATM, esteja causando problema para o seu ouvido, levando você a ter um zumbido. Então eu não posso, nem devo garantir que vou conseguir esse resultado. Na maioria das vezes, quando o paciente apresenta vários sintomas de disfunção, sendo ele um deles o zumbido, as chances de resolver são muito altas. Agora, se o paciente vem com uma sintomatologia pobre em termos de disfunção e apresenta zumbido, aí é que eu não garanto nada mesmo. Por exemplo, o paciente chega e fala, olha, eu não tenho nada disso que o senhor está falando, só tenho zumbido. Eu falo, olha, passar bem, pode passar, pegar o seu dinheiro da sua consulta, que você tem que cobrar consulta, nem que seja de R$50. Mas aquele tempo que você está perdendo, o ar-condicionado que você está gastando, a saliva que você está tendo, o tempo que você parou para ouvir esse vídeo, quem que está pagando? O Estado, a Prefeitura, o governo federal está pagando para você? Então você tem que cobrar sim. Ah, vou cobrar R$10. Cobre R$10. Mas cobre. Para dizer que tem importância tudo aquilo que você fala. Ah, eu cobro 450. Ótimo, maravilha. Cada realidade é uma realidade. Mas entendam que nós temos que começar a valorizar, sim,
o nosso atendimento. Ah, mas se eu cobrar consulta, o paciente não vem. Então você não tem nem segurança para poder falar aquilo que você precisa falar. Cobre 10, cobre 50, cobre 100. Mas cobre pelo tempo que você está gastando para poder explicar isso para o paciente. A partir do momento que você fala, não, eu não cobro para fazer essa consulta, você está se generalizando junto com os demais. Mas quando você cobra a consulta, você também se cobra de querer apresentar o melhor. Porque você está recebendo por aquele valor, por aquele tempo. Agora, quando você não tem nada de segurança daquilo que você fala, é melhor não cobrar mesmo. É melhor não cobrar mesmo. Mas vá com segurança. Informações como essas que estão chegando aos seus ouvidos podem lhe dar segurança para poder chegar para um paciente e falar assim, olha, você que está aqui pensando que só tendo o zumbido eu vou resolver, eu prefiro não me arriscar. Por favor, passe na nossa secretária, pega o dinheiro da sua consulta e boa sorte, vai tentar novamente com outro otorrino. E então um neuro, eu conheço um otorrino que trata bem o zumbido, mas não pise em ovos, principalmente quando você está muito pesado. O que eu quero dizer é, você não está tendo informações da DTM que justifiquem você pegar aquele paciente para tratar o zumbido. Ele não está apresentando nada. Eu só atendo o zumbido para tratar zumbido quando o paciente fala, eu tenho A, B, C, D, zumbido, E, F, G, H, aí sim. Agora, se ele chega aqui e fala, eu tenho, olha, zumbido, só tenho zumbido, passar bem, não é comigo, infelizmente. Gostaria de poder te tratar. Durante o tratamento, para você ainda ganhar mais a confiança dele, e daí chegar no final do tratamento ele falar assim, doutor, olha, eu não tenho como lhe agradecer a forma com que o senhor resolveu o problema de anos para mim. E se vocês duvidam que isso acontece comigo e com outros colegas, vá ao Insta. Lá nas minhas primeiras publicações, lá no Insta, eu tenho depoimentos. Tem depoimentos lá no YouTube. Vá lá no YouTube, procure. Tem lá uma pessoa dando depoimento. Veja o que elas falam. E são pessoas com um grau de instrução. Eu tenho juízes, advogados, engenheiros, etc. Tudo dando depoimentos. Dando a cara à tapa. Se mostrando. Com a autorização deles, se mostrando. Por quê? Porque conseguiram algum resultado. É óbvio que a gente, quando se trata de dor, na odontologia, nós aprendemos que dor é dor de dente. Mas nunca aprendemos que dor pode ser dor de cabeça, dor de ouvido, etc, etc. Então, numa situação como essa, no final do tratamento, você já tem que se mostrar amigo do paciente, mais do que um simples profissional. Você tem que se mostrar amigo dele. E as coisas, como estão se resolvendo? Ai, doutor, estão se resolvendo, graças a Deus. Nós que aprendemos a abrir, fechar a boca, abrir e fechar um dente, movimentar um dente para cá, colocar um implante aqui e tudo mais, a nossa informação é muito técnica. Mas quando nós vamos tratar das disfunções temporomandibulares, a gente tem que se curvar para a característica sintomatológica que o paciente está sentindo, sim.
Porque é fácil, por exemplo, você falar assim: ah, você tem dores de cabeça? Ó, é o seguinte, nem olha para a cara do paciente, fala: o que o senhor tem? Ah, o senhor tem dor de cabeça? Tá. Toma isso aqui. Você vai ser mais um a tratar. Ou então, você simplesmente falar assim: ah, então tá, fulana, coloque o paciente na cadeira, já faça os moldes, monta o caso no articulador e entrega a placa para ele. Você está fazendo o mesmo que muitos médicos fazem. Não olham na cara do paciente, fazem uma receita e fala: vai tomar esse medicamento. E daí ele muda de médico. Aí ele muda de médico. Aí ele muda de médico. Agora, daqui para frente, nós temos que apresentar qualidade de atendimento. Essa é a razão pela qual eu não entrego uma simples plaquinha. Por isso que, para mim, uma simples plaquinha não funciona. Conseguiram entender? Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do DTM em Foco, um programa semanal trazendo dúvidas, perguntas dos mais diversos canais para distribuir entre mim e vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.